Nessa videoaula vamos fazer uma introdução ao uso da calculadora científica. No caso eu vou utilizar aqui a Casio FX82ES. Se a sua calculadora não for igual a essa, não se preocupe, porque as outras calculadoras científicas elas funcionam praticamente da mesma forma dessa calculadora que eu estou utilizando. A calculadora científica ela apresenta o teclado numérico aqui, as operações básicas e uma porção de funções que estão pintadas em branco aqui, que são as funções que a gente chama de funções originais. Então, por exemplo, aqui nessa tecla do seno, eu apresento aqui a função original que está em branco, e logo acima eu vou ter as funções alternativas. Então, para acessar a função original, a função seno, simplesmente aqui eu teclo seno e entro com o valor aqui que eu quero, que no caso vamos supor 30 graus, e aí depois aperto igual, vai aparecer o valor aqui do seno. Agora, se eu quiser acessar as funções alternativas, no caso aqui a função que está em amarelo, a arco seno, eu vou ter que primeiramente pressionar aqui o Shift e depois o seno. No caso, quando eu pressiono Shift, eu vou acessar aqui a função que está em amarelo, que é o arco seno. Então, vamos pressionar aqui o Shift e aqui o seno. Então aí apareceu a função arco seno. Então vamos colocar o valor meio, por exemplo, 0,5, e o arco seno de 0,5 vai ser 30 graus. Se eu quiser acessar, vamos supor, essa letra D aqui, que está de vermelho, então eu vou ter que apertar aqui o alfa e depois o seno. Então, apertando o alfa, que está em vermelho, ele vai acessar, no caso, a letra D aqui. Inclusive, para ligar e desligar a calculadora, eu vou utilizar essa ideia. Então, por exemplo, para ligar eu aperto em ON, para desligar eu vou pressionar o Shift e depois vou pressionar o AC, aqui a tecla AC, que é justamente para acessar o OFF. Shift, AC é acesso o OFF. No caso aqui dessa calculadora não dá para desligar, porque ela é um emulador, ela não é a calculadora real. Os indicadores no mostrador. Aqui a gente vai ter um exemplo de alguns indicadores. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo que a gente está no modo stat, que é o modo estatístico, e aqui tem esse desenho que está indicando que que a calculadora está em graus. Depois a gente vai ver isso tudo detalhadamente. Então, por exemplo, se eu aperto o Shift, vai aparecer um S aqui no cantinho do mostrador. Se eu aperto alfa, vai aparecer um A aqui no cantinho do mostrador. Então, esses indicadores de mostradores vão ser importantes, porque eles vão indicar qual é a configuração que a gente está utilizando a calculadora. Infelizmente, aqui no nosso emulador, ele não chega a mostrar isso, porque todos os indicadores estão mostrados ao mesmo tempo aqui, e ele não aparece e desaparece. Então, por exemplo, se essa aqui fosse a calculadora real, quando eu apertasse o Shift, ia aparecer um S aqui, e quando eu apertasse alguma tecla ia desaparecer o S. Mas nesse caso aqui do emulador não acontece isso. A calculadora ela vai ter modos de cálculo, e para acessar os modos de cálculo eu vou pressionar aqui, no caso, o Mode. Quando eu pressionar o Mode, ele vai aparecer esses três modos de cálculo aqui.
que é o comp, que é o modo computacional, o 2 aqui, que é o stat, que vai tratar da estatística e regressão, e o 3 aqui, que é o modo de tabela. A gente vai utilizar nessa videoaula o 1, que é o modo computacional. Agora, por acaso, se a gente para acessar o modo estatístico de regressão, eu digito 2 aqui, e ele vai dar toda a configuração aqui, as escolhas do modo estatístico. Então, voltando aqui, se eu quiser, por exemplo, escolher o modo 3 aqui, então eu venho em Mode e aperto 3, e aqui nós vamos entrar com o modo de tabela. Mas no nosso caso aqui a gente vai trabalhar com o modo computacional. A configuração da calculadora. Para acessar as configurações da calculadora, nós pressionamos Shift, Mode. No caso aqui a gente vai acessar o Setup. Então Shift, Mode, aí a gente acessa as configurações da calculadora, que é o Setup. Então vamos fazer isso aqui, Shift, Mode, aí vai acessar o Setup. Aí aqui nós temos várias configurações que nós temos acesso aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos as duas primeiras escolhas, escolha 1 e escolha 2, ela vai tratar do formato que eu vou utilizar nas contas e nos resultados. Então eu vou ter dois formatos, o formato MAT e o formato linear. O formato MAT, ele vai colocar tanto as contas com os resultados como se tivesse feito, como a gente costuma ver nos livros. Já o formato linear, ele vai apresentar tanto as contas como o resultado em forma de linha. Então, por exemplo, vamos utilizar aqui o formato MAT. Então vamos digitar aqui, vamos clicar aqui no 1. Então vamos colocar essa continha aqui. Então aqui vamos usar a teclinha aqui das frações. Então vai ficar 4. Aí aqui eu desço no replay, como se fosse um cursor aqui, 4/5. Aí depois mais. Aí eu entro novamente com a fração aqui, 2. Desço aqui para o denominador 2/3. E depois a gente aperta o igual. O resultado vai aparecer aqui. Como tanto a conta como o resultado, eles aparecem como o formato que a gente vê dos livros. Agora vamos colocar aqui no formato linear a mesma conta. Então a gente vai vamos dar um AC aqui, vamos para o Shift, Setup, e vamos colocar no 2 aqui no formato linear. Então aqui no formato linear, para esse exemplo aqui a gente vai colocar 4, aí vem a fração. Aí observe que o traço aqui da fração aqui no formato linear é diferente, já é um sinal diferente para indicar o traço da fração. Então vai ficar 4/5 mais, aí novamente a gente coloca um 2 aqui, 2, aí o sinal aqui da fração, do traço da fração, 2/3, e a gente aperta igual. Aqui vai dar o resultado aqui da soma dessas duas frações. Vamos voltar aqui para as outras configurações. Então vamos apertar Shift, Mode, e aqui nas opções 3, 4 e 5 a gente vai tratar do modo de ângulo, a configuração para o ângulo. Se eu quero em grau, que é o degree, então atenção aí que o grau aqui é degree. Em inglês aqui
na calculadora está em inglês aqui, então é degree, é grau. Aqui o rad é o radiano, e esse grado é praticamente não é utilizado. Então a gente vai ter que se concentrar mais nesses dois primeiros aqui, grau e radiano, que no caso o grau é degree. Então, por exemplo, se eu quero escolher o formato em grau, então eu digito aqui, eu teclo aqui o 3 e vamos colocar, por exemplo, cosseno. Aí aqui eu coloco 30 graus e vai dar o resultado aqui, que no caso é raiz de 3 sobre 2. Eu vou colocar aqui, ele está no formato linear. No formato linear ele só mostra os resultados em decimal. Vamos colocar aqui no formato linear, então vamos para o Shift, Setup, e vamos colocar ele no formato mate aqui. Então vamos colocar novamente aqui cosseno de 30. Ele vai aparecer o raiz de 3 sobre 2. Então agora vamos supor que eu queira colocar em radiano. Então eu vou para Shift, Mode, e vamos escolher o 4 aqui, que é radiano. Então vamos colocar agora seno. Aí lembrando que aqui a gente tem que colocar o ângulo em radiano. Vamos supor π sobre 3. Então vamos acessar o π que está aqui embaixo. Então vai ser Shift π, aí sobre, vamos colocar dividido por 3, e vamos dar igual aqui, vai dar raiz de 3 sobre 2. Vamos seguindo agora para outro tipo de configuração, que é justamente o formato fix, o formato científico e o formato normal aqui. Esse fix aqui, que no caso aqui é o fix aqui é o 6, a opção 6, ele vai fixar um número de casas decimais. Ele pergunta aqui quantas casas decimais eu quero. Vamos supor, eu quero 5, e vamos calcular aqui, por exemplo, raiz de 3. Quando eu apertar igual, ele vai mostrar o resultado sem ser em decimal. Se eu quiser o resultado em decimal, eu aperto aqui nesse SD. SD ele vai do modo padrão para o modo decimal, do standard para o decimal. Então observe que aqui a raiz de 3 ela é um número irracional, tem infinitas casas decimais, mas aqui no caso ele fixou em 5 casas decimais. Se eu quisesse colocar ele no formato científico, então eu apertaria aqui no caso Shift, vamos colocar aqui no Shift Setup. Então eu teclaria no 7 aqui, e ele também pede para a gente indicar a quantidade de dígitos significativos. Vamos colocar 3 aqui e vamos apertar o SD aqui por raiz de 3. Então observe que ele coloca no formato científico aqui a raiz de 3. Vamos voltar aqui para as configurações. Ainda temos o formato normal. Então se eu teclar aqui no 8, ele vai pedir para a gente... Tem duas opções do formato normal, opção 1 e opção 2. Geralmente a gente utiliza a opção 1. O formato normal ele vai mostrar o resultado na forma não exponencial. Ele só vai mostrar o resultado na forma exponencial, com expoentes, né, se o número for muito grande ou for muito pequeno.
Então vamos escolher aqui o modo 1 e vamos colocar aqui em decimal. Quando eu colocar em decimal, ele vai mostrar várias casas decimais aqui. Então o formato fix ele vai indicar uma quantidade de casas decimais. O formato científico vai indicar uma quantidade de dígitos significativos no formato científico. E o formato normal ele vai mostrar várias casas decimais aqui. Vamos voltar aqui para as outras configurações. Além dessas aqui, a gente ainda tem um segundo display aqui de configurações. Aí aqui nós temos a opção 1 e a opção 2, e aqui é a escolha entre frações mistas e frações impróprias. Na opção 3 aqui nós temos algumas configurações para o modo estatístico. Na opção 4 nós temos o display aqui, que é para escolher entre vírgula ou ponto, né? E a opção 5 é para ajustar o contraste da calculadora. Por enquanto vamos passar dessas configurações e vamos já iniciar aqui com uma introdução, né, de expressões de valores, né? Então vamos ajustar nossa configuração aqui. Vamos colocar no formato 1 aqui, tá? E vamos entrar com essa expressão aqui. Então aqui nós temos uma fração. Vamos entrar com essa tecla aqui da fração. Então vai ficar 16,5 ao quadrado. Aí utiliza aqui a tecla do quadrado, abre parênteses, 8,4 menos raiz aqui de 70. Aí eu fecho parênteses, só que eu tenho que sair de dentro da raiz aqui, fecho parênteses e depois vou para o denominador. Aí aqui no denominador eu coloco 4,3 ao quadrado menos 17,3. Daí já dá para apertar o igual, vai dar esse resultado. Então algumas observações aqui. O sinal da multiplicação nós podemos omitir. Então em algumas calculadoras a gente tem que escrever assim: 16,5 elevado ao quadrado vezes, aí abre o parênteses, né? Então antes de parênteses nós podemos omitir o sinal de multiplicação, e antes também de qualquer função, né, presente na calculadora. As funções aqui que estão nesse retângulo. Antes do 2π, por exemplo, então se eu quiser colocar 2, eu não preciso, π, eu não preciso escrever 2 vezes π, basta 2, aí shift π aqui, né, e a gente vai ter o resultado. Vou colocar SD aqui para mostrar o resultado decimal, tá? Então o sinal de multiplicação ele pode ser omitido nesses casos. A outra coisa aqui é que quando eu fiz a conta anterior, eu utilizei essa tecla aqui, que é para colocar em forma de fração, mas vamos supor que a sua calculadora não tenha essa tecla. Ou então, de costume, a gente não usa essa tecla. Então eu vou zerar aqui a calculadora e vamos aqui fazer a conta sem a tecla da fração. Então, para fazer essa conta, eu vou ter que precisar colocar um parêntese
aqui no denominador, no numerador abrindo e fechando, e aqui no denominador também abrindo e fechando. Então vai ficar raiz de 16,5 ao quadrado, aí entre parênteses, abre um novo parênteses aqui, 8,4 menos raiz de 70. Aqui está errado porque eu tenho que sair da raiz e fechar esse parêntese, e tenho que fechar o outro parêntese que eu abri para colocar os valores do numerador. Aí agora dividido, aqui eu vou ter que abrir um novo parêntese, 4,3 ao quadrado menos 17,3. Aí aqui eu fecho o parênteses denominador e aperto igual, aqui vai dar o mesmo resultado anteriormente. O parêntese de fechamento final ele também não é necessário. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloque aqui seno de, vamos colocar aqui o modo grau aqui, que no caso aqui é o 3, seno de 35 graus, vamos supor. Não precisaria aqui eu fechar o parêntese. Então toda vez que o parêntese estiver antes da igualdade, um ou mais parênteses antes da igualdade, não precisa eu colocar o parêntese de fechamento. Outro item aqui é a correção de uma expressão. Então, por exemplo, se eu quero corrigir essa expressão aqui, eu quero editar essa expressão que eu coloquei lá por último, eu aperto AC aqui e depois aperto no display aqui o sinal para a direita aqui. E aí a gente pode corrigir, vamos supor que eu não era 35 graus, era 30. Então aqui eu substituo e corrijo, né, a minha expressão. A outra coisa é a correção de erros. Vamos supor que eu fosse fazer a seguinte conta, 8 sobre 10, e aí eu coloquei 8 sobre 0. E é claro que 8 sobre 0 vai dar um erro aí. Então, para eu corrigir o erro, basta eu ir para uma dessas teclas aqui do display, vamos aqui para a direita, e ele vai indicar onde é que está o erro, né? No caso aí é o 0. Então eu deleto, vamos supor que não era 8 sobre 0, era 8 sobre 10, aperto igual, aqui vai dar o resultado que realmente eu queria. Aqui nós temos um outro exemplo que é para calcular o ângulo entre dois vetores. Então vamos supor que eu fiz as contas e cheguei nessa conta aqui, vou colocar ela na calculadora. Então aqui vamos colocar sem a tecla da igualdade. Então aqui vai ficar 11 dividido, aí aqui eu tenho que abrir parênteses no denominador, então vai ficar raiz de 13. Aí eu saio aqui da raiz e não preciso colocar o vezes aqui, raiz de 29. E observe que aí não precisa também eu fechar, né, o parêntese. Mas vamos fechar aqui, aperto igual, vai dar esse valor aí. Agora vamos supor que eu queira calcular o cosseno desse valor. Então aí a gente pode apertar o AC
ir para minha expressão e aqui inserir. Vamos inserir aqui. Então, para inserir aqui, eu vou para o Shift Del, que é para inserir. Então, eu vou para o Shift Del. Observe que mudou aqui o cursor. E eu vou colocar aqui o arco cosseno. E aperto igual. Vai dar esse valor aqui. Observe que não deu o valor que está sendo mostrado aqui porque ele está fixo em uma casa. Então eu posso fixar em uma casa. Vou no Shift Mode e escolho aqui a tecla, eu teclo 6 e escolho aqui uma casa decimal, por exemplo. Aí observe que apareceu o valor aproximado, como foi mostrado aqui no exemplo. Então, para incorporar valores em uma função, a gente utiliza o Shift Del, que é justamente para inserir uma certa função. A outra questão aqui é a história da memória, né? Todos os cálculos que eu fiz anteriormente, eles estão na memória, basta eu ir teclando aqui no display, na tecla para cima aqui, ó. Tá? E se eu quiser ter acesso a uma dessas contas, basta eu apertar igual. Vamos voltar aqui. Vamos supor que eu queira essa conta aqui, então eu vou aperto igual, né? Se eu quiser modificar, eu aperto AC e depois a teclinha para a direita aqui no display, e aí a gente pode modificar, pode editar aqui, modificar os valores. Então, enquanto eu zero a minha calculadora apenas com AC, os valores eles ficam na história da memória. Agora, se eu apertar a tecla 1, a minha memória fica zerada. Então, se eu apertar 1 aqui, por exemplo, eu não tenho mais acesso à história da memória. Ou então, se eu desligar a calculadora e ligar novamente, a gente não vai ter mais acesso à história da memória. Aqui vamos para fazer essa continha aqui, então vai ficar raiz de 2 mais raiz de 8. Vamos dar igual aqui. Se eu apertar igual, vai aparecer esse valor aqui. Agora, se eu quiser esse valor em decimal, eu tenho duas alternativas. Aperto o SD aqui e ele vai colocar o valor em decimal. Aí, no caso, ele está fixando uma casa decimal. Uma outra maneira também de ter um valor sem ser no formato decimal é, por exemplo, no final, sem ser no formato irracional, por exemplo, você no final das contas, você, ao invés de apertar igual, você aperta Shift igual, ele vai dar o valor aproximado. Uma coisa importante é entender a sequência de prioridade dos cálculos que a calculadora faz. Então, basicamente, os cálculos são executados da esquerda para a direita. Então, por exemplo, vamos primeiramente fazer essa continha aqui usando a tecla aqui de fração. Então vai ficar 1 sobre 5 vezes 4 e o resultado vai dar 1 sobre 20, ou então a gente colocar aqui no
formato decimal. Vamos aumentar o número de casas decimais aqui. 6, que é o fixo, vamos colocar 4 casas decimais. Vamos colocar agora no formato decimal. Então, o resultado dessa conta vai ficar igual a 0,05. Se eu não utilizasse essa tecla da fração e escrevesse, por exemplo, 1, usando a tecla dividido aqui, para separar o numerador do denominador, 1 dividido por 5 vezes 4, e apertasse igual, o resultado não seria o correto. No caso aqui daria 4 quintos, 0,8, o resultado não seria o correto. Justamente porque a calculadora ela faz os cálculos da esquerda para a direita e ela usa a sequência de prioridade. No caso, a multiplicação e a divisão ela tem a mesma prioridade. Então, o que é que a calculadora faz aqui? Ela faz a conta 1 dividido por 5, que é 0,2, e o resultado ela multiplica por 4. Então vai ficar 0,2 vezes 4 vai dar 0,8. Então vai dar um resultado errado. Então, para não cometer esse erro, a gente tem que dar prioridade para as expressões de parênteses. Então, no caso aqui, eu vou escrever o parêntese aqui no denominador. Vou colocar o denominador entre parênteses, justamente porque as expressões entre parênteses elas têm a prioridade mais alta. Ao fazer isso, eu vou primeiramente resolver o denominador, vai ficar 5 vezes 4 vai dar 20. Aí depois a calculadora faz 1 sobre 20, que vai dar aquele resultado 0,05. Então, para corrigir aqui, vamos colocar o parêntese no denominador. Fechando o denominador aqui e apertando igual, nós vamos ter o resultado correto. Então a calculadora ela segue uma sequência de prioridades. É claro que a gente não vai decorar essa sequência de prioridades, mas basicamente o que ela faz primeiro são as funções com parênteses, as potências e raízes e inversos. Depois ela segue uma certa prioridade, né? Chega nas multiplicações e divisão e por último adição e subtração. Nas próximas videoaulas vamos explorar um pouco mais essa questão da sequência de prioridade. Vamos ver os erros mais comuns que são cometidos com o uso da calculadora e outros temas também.